Conferir. Olha só, eu vou começar com essa pergunta, pastor, porque acredite se quiser, tem muita gente que tem dúvida da salvação. Vamos começar quente já. Dúvida da salvação. Quem realmente, biblicamente, não quero a sua opinião, quero o que a Bíblia diz sobre salvação. Quem biblicamente está salvo? Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu gosto muito do seu programa, mandar um beijo para toda a sua audiência e dizer que é um prazer estar aqui. Bom, a Bíblia é muito clara. O fato de alguém ter dúvidas é porque não compreendeu. A grande dificuldade das pessoas terem convicção é porque elas ainda estão entendendo que elas precisam merecer a salvação. E quando a gente... É a crença do merecimento. É a meritocracia. Quando você começa a acreditar que você tem que ser bom o suficiente para ter o padrão necessário para a salvação, ninguém tem certeza. Porque ainda que o ser humano ele possa ter muitas limitações de compreensão espiritual, ele sabe que ele é pecador. E quando a gente peca, imediatamente vem o acusador e acusa, e a culpa é que tira da gente aquela convicção. Agora, a Bíblia é muito clara, salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, eu não preciso merecer, eu preciso crer que Jesus morreu no meu lugar e ele foi o sacrifício suficiente para perdoar os meus pecados. A Bíblia chama isso de morte substitutiva. O justo pelos injustos. Ele viveu a vida inteira sem pecado, nunca pecou, e escolheu voluntariamente trocar de lugar comigo e com todos os pecadores. Agora, como alguém se apropria disso? Crendo. Ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, é a fé em Cristo, fé que ele é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo com a missão de viver, de ensinar, mas, sobretudo, ele veio para morrer. Jesus ele usava muito uma expressão sobre não é chegada a minha hora. Eu até preguei uma mensagem na semana passada, onde que eu falei a hora mais importante da história. Que hora é essa? É a hora da cruz. Porque durante muitas vezes ele falava, não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora, ele falou, é para esta hora que eu vim. E é chegada a minha hora. Que hora é essa? Em que ele vai para a cruz e se entrega pelos nossos pecados. Então, a pessoa, para ter certeza, para você ter certeza, é você crer que ele morreu no teu lugar. E é extraordinário, porque a Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós pudéssemos colocar todos os pecados da humanidade, de todo mundo que já viveu e que viverá, num lado da balança, e do outro lado, o sacrifício de Jesus seria muito mais pesado. Ou seja, é suficiente para todos. É isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O dia que você compreende a salvação... Olha, eu gosto sempre de usar o exemplo do ladrão da cruz. Né? É uma outra mensagem que eu preguei também, eu falei sobre as 3 cruzes. Numa das cruzes, tinha um homem morrendo em pecado. Ele estava pertíssimo do Salvador, e ele rejeitou. No outro lado, tinha um homem morrendo para o pecado. No primeiro momento, ele tinha percebido que Jesus era diferente. E aí ele vira para Jesus e ele fala, olha... Filho de Deus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quer dizer, Jesus no estado mais caquético, mais enfraquecido, desnudado, envergonhado, ele olhou e falou, você é o rei. Quando você vier no seu reino, lembra-te de mim. Jesus disse para mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse camarada não teve tempo de fazer nada de bom para restituir todos os erros que ele teve. Mas a terceira cruz era um homem morrendo pelo pecado. Então, olha que tremendo. De um lado, um morrendo em pecado porque rejeitou. Do outro lado, um morrendo para o pecado porque aceitou. Essa eu vou pregar. Essa eu vou pregar e vou falar. Quando Deus me revelou essa... em pecado, e o terceiro, para o pecado e pelo... Eu acho o jogo de apostas uma besteira. Você perdeu o seu dinheiro, você poderia estar investindo em uma série de coisas boas, você vai... Não, e sabendo que é um algoritmo preparado para te tirar o dinheiro. Você não vai vencer do algoritmo. Então... Mas isso não tira a salvação da pessoa. Dizer que se alguém acrescenta alguma coisa, está em heresia. Tá. Então,
você disse já que com esses periféricos a gente não pode perder a salvação. Alguém de alguma forma pode perder a salvação? Eu acredito que existe uma possibilidade. E os calvinistas vão ficar bravos comigo, porque eles acham que não existe possibilidade alguma. Eu acredito na apostasia, que é a rejeição definitiva de Jesus como Salvador por quem já foi salvo. No livro de Hebreus, o livro de Hebreus, aliás, foi escrito para advertir os cristãos hebreus do perigo da apostasia. Por causa da perseguição, tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo, muitos cristãos da igreja dos hebreus estavam voltando para o judaísmo, sacrificando animais de novo. Então o livro inteiro é escrito para provar que Jesus é superior. Superior a Moisés, superior aos anjos, superior como sacrifício, superior sacerdote, sumo sacerdote. Agora, no meio desta teologia que ele apresenta, ele faz as advertências. E você pega Hebreus capítulo 6, que é isso que você leu, né? Ele fala, é impossível que aqueles que uma vez experimentaram, provaram dos poderes do mundo vindouro e da boa palavra de Deus e caíram, é impossível, olha como é forte, renová-los para o arrependimento. Olha, se eles já, isso é muito forte. Se eles nunca tivessem se arrependido, não tinha renovação. O que o autor está dizendo? Olha, mas não é qualquer pecado, não é o pecado, ai, caí em pecado, ai, fui adulterei. Não, isso não tira a salvação, mas você, de uma maneira consciente, dizer, eu não quero mais Jesus. Apostasia mesmo. Aí, você sabe que a palavra apostasia, no grego, significa divórcio. Agora, você só divorcia se você casou. Então, você tem que romper a aliança. E a Bíblia fala, 1 Timóteo 4:1, né? Nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, Lamartine, eu creio na possibilidade, embora seja muito difícil, né, de uma pessoa apostatar e romper. Aí, nesse caso, se houver a perda da salvação, não tem volta. Porque essa pessoa nunca mais vai se arrepender. Entendeu? Caramba, é muito forte. Porque ele diz, para isso, você teria que crucificar de novo a Jesus. Ele não vai morrer de novo na cruz. Então, se você rejeitou aquele sangue, aquele sacrifício, ele não vai ter outro para você. Então, essa é a única, embora alguns, os calvinistas, os da teologia reformada, dizem que isso é uma advertência, mas que hipotética, que, na verdade, não acontece. Agora, eu não sei porque que um livro é escrito, o livro inteiro advertindo a possibilidade, você diz que não.